Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo Demoito e este é mais um Química com Demoito. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre átomo. A gente está fazendo nossos estudos para o átomo e neste momento a gente fala um pouquinho mais sobre distribuição eletrônica. Já falamos bastante sobre a constituição do átomo, né, como funciona essa distribuição eletrônica em função do modelo atômico de Bohr e das contribuições de Sommerfeld também. Ok? Só que agora é interessante a gente comparar essa distribuição eletrônica com a tabela periódica. Então, vamos dar uma revisada na distribuição eletrônica. Aqui. Subníveis eletrônicos. Aqui nós temos o diagrama de subníveis eletrônicos, tá? Começando ali no nível 1, subnível S, tem no máximo 2 elétrons e assim sucessivamente, formando essa ordem crescente de energia que aparece aqui embaixo. Tá? Essa distribuição ela funciona muito bem para a quantidade de elétrons que o átomo tem. Então, por exemplo, aqui, nós vamos ter a distribuição eletrônica para átomos neutros, como por exemplo o neônio, que é um gás nobre. Nós temos aqui ele tendo número atômico igual a 10. Se ele é um átomo neutro, ele também tem 10 elétrons, 10 prótons. O número atômico representa a quantidade de prótons. Se ele tem 10 prótons, ele também tem 10 elétrons. E como esses 10 elétrons estão distribuídos na eletrosfera? Dessa forma, 1s2, 2s2, 2p6. Ou seja, no nível 1, subnível S tem 2 elétrons, no nível 2, subnível S tem mais 2 elétrons, e no nível 2, subnível P tem mais 6 elétrons. Tá? Fechou? Barbadinho. Bem tranquilo. No caso do cloro, número atômico 17, significa que ele tem 17 prótons no seu núcleo. Isso quer dizer que para um átomo neutro, ele também precisa apresentar 17 elétrons. Como esses 17 elétrons estão organizados? Dessa forma. Nós temos aqui os 17 elétrons organizados como 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Temos aqui a soma dos 17 elétrons. Porém, se não fosse um átomo neutro, se ele fosse um ânion, nesse caso aqui, um ânion monovalente, ou seja, menos 1, isso quer dizer que tem elétrons a mais do que a quantidade de prótons. Ele tem um elétron a mais do que a quantidade de prótons que ele tem. Ou seja, ele tem 18 elétrons. Como nós colocamos os 18 elétrons aqui representados, é só acrescentar. Ali no lugar de 3p5, botar um 3p6. A gente acrescentou um elétron seguindo a ordem de crescente de energia. Tá? Então é bem tranquilo, é só acrescentando os elétrons, respeitando aquela ordem de energia que está ali embaixo. No caso do galho, por ser um metal, muda um pouquinho a lógica. Tá? Tem uma regrinha, mas uma regrinha prática bem boa aqui de ser aplicada. O galho é um metal, tendo 31 prótons, certo? No seu núcleo, então ele também tem 31 elétrons, se estivermos falando do seu átomo neutro. Os 31 elétrons ficariam assim distribuídos: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Fechou? Simples, muito bem. Se este átomo não fosse neutro, bom, para poder entender bem isso, é interessante entender quantos elétrons tem em cada nível de energia. Quando nós falamos de elétrons em níveis de energia, nós temos aqui no nível 1 a presença de 2 elétrons. No nível 2, nós temos 8 elétrons, sendo que desses 8, 2 estão no subnível S e os outros 6 no subnível P, ainda do nível 2. Tá? No nível 3, nós temos aqui 18 elétrons, onde nós temos elétrons no subnível S, no subnível P e no subnível D do nível 3, somando 18 elétrons. E no nível 4, nós temos ali 2 no subnível S e mais 1 no subnível P, formando os 3 elétrons do último nível. Se esse átomo não fosse neutro, por exemplo, aqui nós temos o cátion trivalente, então nós temos um átomo com carga 3+, significa que ele perdeu 3 elétrons, que ele tem 3 elétrons a menos do que a quantidade de prótons que ele tem. De onde sairiam esses 3 elétrons? Bom, os 3 elétrons eles sempre saem do último nível, tá? Sempre do último nível. Então ele vai perder os subníveis 4p1 e 4s2. E aqui tem uma regra prática muito importante. Quando for fazer a distribuição eletrônica de um cátion, primeiro escreve o átomo neutro dele, a sua forma neutra, e depois tira os elétrons do último nível, para não correr o risco de tirar elétron do lugar errado. Tá? Isso, a configuração eletrônica do cátion trivalente galho
ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d10. Não aparecendo mais ali os subníveis que foram riscados, ok? Tranquilo? Isso tudo pode ser visto de maneira mais clara, mais fácil, é só pegar o jeitinho ali na tabela periódica. Quando a tabela periódica foi construída, ela foi pensada também na configuração eletrônica. Cara, é uma tabela periódica incrível, a gente tem ali uma cola autorizada, é só saber entender a sua simbologia. Então, vamos entender isso? Aqui nós temos a tabela periódica. Tá? A gente pode dividir ela em 4 grandes blocos, onde nós temos aqui o bloco do subnível S. Isso quer dizer que todos os elementos que estão nesses quadradinhos aqui, todos os átomos neutros desses elementos, eles vão terminar no subnível S. O N que aparece ali é o nível que está relacionado ao período. Então, quando o elemento se encontra no período 2, ele termina em 2S. Quando for no período 4, em 4S. Quando for no período 6, 6S. E assim sucessivamente. Isso que está destacado em verdinho aqui é o bloco do P, onde todos terminam em P, 2P, 4P, 6P e assim sucessivamente. Nós temos também aqui no meio o bloco do D, então os elementos que terminam em D. E olha que interessante, aqui tem uma regrinha prática importante, tá? O D, ele tem aquele N-1 na frente. O que isso significa? Que você tem que analisar o período em que ele se encontra menos 1. Então ali ele não começa em 4D1 lá em cima, no amarelinho. Ele vai começar em 3D1. Quem está no período 4, o primeiro elemento ali do período 4, ele termina em 3D1. Tá? O primeiro elemento amarelinho ali. E lá embaixo nós temos o bloco dos elementos do F, onde todos eles vão ter como subnível mais energético, como o último subnível, um F. Né? Vai ser, nesse caso, 4F ou 5F. Tá? Porque ali a regra prática eles tem que ser N-2. Depois com os exemplos fica mais claro de entender esse menos 1 e esse menos 2 aqui. E olha que coincidência, só que não é coincidência, tá? Foi tudo pensado antes, mas é incrível. Quantos elétrons no máximo cabem no subnível S? 2, por isso são só duas colunas azuis, S1 e S2. Um elétron ou 2 elétrons. Lá no bloco do P, notem que são 6 colunas, porque cabe no máximo 6 elétrons. Por isso ali, ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6. No amarelinho, no D, cabe no máximo 10 elétrons e são 10 colunas. E no F, no máximo 14 elétrons e são 14 colunas. Do F1 ao F14. Show de bola isso, né? Isso é incrível. Eu me dei o trabalho de organizar e distribuir cada um dos elétrons aqui para vocês entenderem bem como funciona. Um S1, um S2, lá na primeira linha. Tá? Sempre lendo assim, períodos, né? Linha por linha, período do período. Na sequência, 2S1, 2S2, 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. Seguindo o próximo período, 3S1, S2, depois lá 3P1, P2, P3, P4, P5, P6. Próximo, 4S1, 4S2. Lembra que aqui pula 1 para baixo. 3D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Depois volta a ser 4 de novo. 4P1, P2, P3, P4, P5, P6. Próximo nível, próximo período, 5S1, 5S2. Na sequência, 4D, P1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Depois 5P, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ali no sexto período, a gente tem 6S1, 6S2. E aqui cuidado, tá? Lembra que o bloco do F ali, os elementos de transição interna, eles são sequenciais aqui. Se olhar os números atômicos deles, eles seguem a sequência. Então, depois do 6S2, desce lá para o 4F. 4F1, F2, F3, F4 até F14. Depois volta de novo. Onde a gente tem em cima 5D10, depois 6P6, depois 7S2. Volta lá para baixo, 5F14, sobe de novo e segue a sequência, 6D10, 7P6. Cara, eu sei, isso pode causar um pouco de confusão, tem bastante letras, bastante números, é uma sequência, mas é uma sequência lógica. Se tu leres ela umas 2, 3 vezes e praticares um pouquinho, faz todo sentido, tem uma lógica aqui. Para ter uma ideia dessa organização e da distribuição eletrônica,
Olha que bárbaro isso aqui. A sequência de crescente de energia dos subníveis fica assim distribuída, ó, linha por linha. 1s2, 2s2, 2p6, 6s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, desce, 4f14, sobe de novo, 5d10, 6p6, na sequência final, 7s2, 5f14, lá embaixo separadinho, volta de novo, 6d10, 7p6. E aqui nós temos os 118 elétrons distribuídos, né, dos elementos hoje distribuídos, elementos neutros hoje distribuídos. E na sequência certinha, na sequência crescente de energia dos subníveis, tá? Conforme aquele diagrama que nós já vimos anteriormente. Pensando nisso, praticar um pouquinho essa lógica, aqui, para poder organizar melhor, eu coloquei neste cantinho de cá, né, os períodos, e em cima de cada grupo, cada coluna da tabela, eu coloquei ali os S, S1, S2, D, T e F. Se nós tivéssemos que determinar qual é o último subnível, ou seja, o subnível mais energético de cada um dos átomos representados pela interrogação aqui, fica muito fácil. Olha só, aquele átomo destacado ali em verdinho, ele tem como último subnível o 2s2. É só juntar ali, ó, cruza ali, ó, 2 da coluna, 2 da linha com S2 da coluna. Bárbaro, fácil assim. Qual seria o último subnível, ou seja, o subnível mais energético deste átomo destacado aqui? Isso, fácil, fácil. 3 e 5. Ótimo. Aqui muda um pouco de figura, vocês vão lembrar. Qual seria o último subnível aqui? Não vai ser 4, vai ser 3D1, porque aqui no bloco do D, reduz 1, subtrai 1 do período em que ele se encontra. Então fica 3D1. Aqui é fácil de novo, então no bloco do S, 6S1. E lá embaixo, como é o bloco do F, tem aquela regrinha prática de novo, ficaria 4F8, porque subtrai 2 do nível que ele se encontra. É o nível 6, né? Período 6, 6 menos 2, 4, F8. Fechou todo de novo. Fácil de entender a lógica? Bora praticar um pouquinho? Então, olha só. Para praticar, aqui nós temos alguns elementos químicos para que vocês possam fazer a distribuição eletrônica. Então, tenta. Dá uma pausada no vídeo agora aqui. Eu faço aquele efeito mágico de pausa. Dá uma pausada no vídeo, tenta fazer a distribuição eletrônica, depois volta para ver a resposta, tá bom? Então, pausa. Eu não vou ficar pausado aqui, então. Já voltei. Aí, voltamos! Muito bem. Então, para entender a distribuição eletrônica de cada um, eu escrevi aqui, ó. Olha que barbado. Tá ali, ó. Sódio, fósforo, vanádio, criptônio, prata, bário, tungstênio, chumbo, urânio, laurêncio e organessônio, que é o maior de todos, né? Então vamos lá, é o último, 118, o maior número atômico. Então ficaria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, é só completar toda a linhazinha até chegar no elemento, e assim sucessivamente para cada um deles. Olha lá, criptônio, prata, bário, tungstênio, chumbo, urânio, laurêncio e organessônio. Aqui está a distribuição eletrônica de todos eles em subníveis. Tá? E olha que bárbaro. A gente está só acrescentando elétrons. Intencionalmente eu coloquei numa ordem. A gente está só acrescentando elétrons no anterior. Dá para ver essa escadinha aqui, ó, essa sequência que segue aqui. Ó. Agora, seguir a sequência ao contrário aqui é difícil. Opa. Aqui, assim. Ó. Segue essa sequência que aparece ali. Ó. Tá? Nessa sequência, você vê que é só somando elétrons. Então, o anterior é sempre igual. Se botar todos alinhados bonitinhos ali, ó, é fácil de ver que tem uma sequência muito legal, muito fácil de ser seguida. Só acrescentando o próximo subnível para ir completando mais elétrons. Ok? Facinho, facinho? Beleza? Agora, para finalizar esse nosso assunto, eu vou trazer aqui a representação simplificada. É o que a gente faz, né? Como tem muitos subníveis para poder escrever,
a gente costuma escrever ela de forma simplificada. Como é que a gente simplifica isso aqui? É fácil, tá? Se nós pegarmos o exemplo de um átomo qualquer, um elemento qualquer, esse aqui. Então, o átomo do elemento está aqui no período 5, ok? Ele vai terminar ali ó, em 4D2. Seguiu comigo? Ele vai terminar em 4D2, ok? Mas para chegar até o 4D2, ele tem que passar por vários outros subníveis, ele tem que ter preenchido os subníveis anteriores. Então a gente coloca aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D2. Esta é toda a configuração eletrônica deste átomo em questão aqui. Porém, para não escrever tudo isso, o que nós fazemos? A gente simplifica colocando entre colchetes o símbolo do gás nobre anterior ao elemento. Está analisando. Então, por exemplo, aqui, ó, anterior àquela interrogação que a gente tem ali, né, ou seja, na linha de cima, a gente tem lá o gás nobre criptônio. Relembrando, galera, gás nobre são os elementos lá do grupo 18, daquela última coluna que aparece ali, tá? Esses são os gases nobres, ok? Então, o último elemento, gás nobre, antes do elemento da interrogação ali, é o criptônio. Isso quer dizer que ele tem os 36 elétrons anteriores. Ele simplifica tudo isso aqui. É como se tudo isso aqui tivesse ali já representado. Então, a gente simplifica assim. Coloca o criptônio entre colchetes, ou seja, o último gás nobre antes do elemento em questão, tá, que está analisando, e depois completa com a distribuição eletrônica que precisa, que falta. 5S2, 4D2 nesse caso. A gente coloca ali em cima 5S2, 4D2. Esta é a configuração eletrônica simplificada. Criptônio entre colchetes, 5S2, 4D2. Ok? Nesta listinha aqui, ó, que a gente completou antes, simplifica todos eles. Dá aquela brincada de pausa de novo, dá uma pausada aqui no vídeo e tenta simplificar todos eles. E na sequência agora eu vou mostrar eles todos simplificados já, para a gente poder comparar e ver se está tudo ok. Tá bom? Então, pausa. Não vou ficar pausado aqui o tempo todo. Voltamos aí, de novo voltamos. Tá? E nesse caso, galera, vamos ver direitinho. Ó. No sódio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, o gás nobre anterior ao sódio vai ser o neônio, que tem número atômico 10. Então ele está simplificando os 10 primeiros elétrons, 1S2, 2S2, 2P6. Tá? Então, nesse caso, a configuração do sódio ficaria neônio 3S1. Somos os 11 elétrons dele. Aqui no caso do fósforo também, ó, vai ser neônio. No caso do vanádio, o elemento gás nobre antes dele é o argônio. E uma pergunta que seguida me fazem. Tá, professor, e quando for o próprio gás nobre, no caso de criptônio, ele já é o gás nobre. Eu posso só colocar ele entre colchetes? Não, não pode. Tá? Tem que seguir a regra completa como os demais. Como é que funciona a regrinha de simplificação? É sempre o último gás nobre anterior ao elemento e depois o restante da configuração que falta. Neste caso, nós temos como último gás nobre antes do criptônio, o argônio. Tá? Então a gente coloca aqui argônio, 4S2, 3D10, 4P6. Tem que colocar o restante da configuração até chegar naquele gás nobre. Aqui a prata, aqui o bário, aqui um tungstênio. E eu não vou colocar os demais porque falta espaço aqui. Então, mas vocês já entenderam a lógica. Acho que é capaz de continuar agora e fazer direitinho até o organessônio, né, que também é o último gás nobre, o último elemento que aparece ali na nossa tabela periódica. Tá bom? Era isso. Ficou direitinho, bem explicadinho. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Segue aí no canal. Segue lá no Insta, @deboita. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.